Olha, eu vou fazer uma observação aqui, nada como as ciências sociais para nos ajudarem a entender o mundo. O doutor Lavaredo só fez menção aí de erros de conduta jornalística que ficaram muito claros, não só no Brasil, porque a imprensa americana cometeu o mesmo erro de ridicularizar uma campanha como foi com Trump, e deu errado lá. A imprensa brasileira, 2 anos depois, boa parte dela, obviamente eu não estou falando da totalidade, cometeu o mesmo erro. O senhor está fazendo uma análise de cientista social aí que mostra um erro de interpretação das pesquisas ou de, não quero acreditar neste resultado, mas isso não invalida o que as pesquisas estavam mostrando. Tanto que o professor Alberto Carlos mostrou isso aí e o senhor fez menção também ao mesmo fato. É esse o ponto, então. O ponto é como as pessoas querem enxergar, não o que está sendo mostrado, é isso? Exatamente. Eu acredito que os institutos e os meios de comunicação, ambos têm muita responsabilidade em didatizar, em passar para a população, transmitir à população o máximo de transparência possível, as limitações das pesquisas, explicar o que é margem de erro, de direito, diferentemente do que se apresenta hoje, como se fosse a mesma margem de erro para todos os candidatos, por exemplo, e em todos os segmentos analisados numa pesquisa. Não é assim. A mídia pode dar essa contribuição. A mídia pode e deve, os institutos devem ter a humildade de dizer que, mesmo na véspera de uma eleição, aqueles resultados não exatamente antecipam o que vai ocorrer nas urnas. Há uma vasta literatura hoje em ciência política sobre voto estratégico, mostrando como o eleitor utiliza as informações da pesquisa até para revisitar a sua decisão de voto. Voto estratégico, nesse sentido, que traduzido para o popular é o chamado voto útil. Ou seja, percebe-se, por exemplo, que em 2018, da véspera da eleição para o momento das urnas, a votação de Jair Bolsonaro, de Fernando Haddad, e, sobretudo, dos candidatos menos votados, sobretudo a dos candidatos menos votados, diminuiu, desse último contingente, diminuiu razoavelmente em relação ao que estava medido na véspera. E diminuiu por quê? Porque você teve uma última onda dos eleitores querendo resolver a eleição no primeiro turno. Os eleitores que tinham uma inclinação para os quais Bolsonaro era, digamos, a segunda opção, quando viram que seu candidato, seja Alckmin, seja João Amoedo, seja Álvaro Dias, seja Henrique Meirelles, não tinha chance, desviaram seus votos no momento do dia da eleição para Jair Bolsonaro. Isso é voto estratégico, isso altera o resultado entre a medição das intenções de voto e o resultado do voto efetivamente. Eu quero lembrar só que em outros terrenos fica muito claro isso. Por exemplo, há pesquisas na Grã-Bretanha avaliando o comportamento de donas de casa em compras de supermercado e suas intenções de compra na entrada do supermercado. E há uma diferença razoável entre as intenções que elas declinam, que elas declaram pouco antes de entrar no estabelecimento comercial e as compras que efetivamente elas fazem pelos mais diferentes motivos. Alberto Carlos trabalhou, por exemplo, muito em eleições municipais. Ele sabe que em eleições municipais de regiões como Nordeste, periferia do Norte, etc. e tal, na véspera da eleição, dá-se um trabalho incessante dos cabos eleitorais, literalmente seduzindo os eleitores com todo tipo de argumento, inclusive argumentos financeiros ou semifinanceiros. Então, da noite para o dia, literalmente, são alteradas intenções de voto que não se confirmam nas urnas. É o problema da pesquisa? Não. É o problema da necessária cautela e humildade. Os institutos de pesquisa não produzem prognóstico, eles produzem medição de intenções de voto. Tá. E a mídia tem que informar a sociedade, informar o eleitorado que aquilo não é a antevisão. Aquele resultado que ela apresenta hoje não é mesmo na véspera da eleição, não é alguma coisa imutável. Assim como hoje, quando se apresenta pesquisa de intenção de voto para as eleições de outubro, há sempre que a mídia lembrar que daqui para o dia da eleição, muita água vai correr sobre a ponte. Então, muitas coisas podem mudar e, obviamente, se mudarem coisas significativamente, pode haver mudanças nessas tais intenções de voto.